Fala pessoal, vamos começar mais uma aula de resistência dos materiais. A gente já teve a reunião do Zoom da data de hoje, dia 23/6. E nessa aula eu vou resolver um exercício sobre flexão composta. Eu comentei na nossa reunião do Zoom que eu ia resolver um exercício, mas eu tinha dito que eu ia resolver um exercício sobre flexão composta com seção assimétrica. Mas mexendo nos meus arquivos aqui, eu achei um exercício bem interessante que foi aplicado na prova do semestre passado, se não me engano. E aí eu resolvi passar esse exercício para vocês, porque ele tem uma aplicação bem prática, na verdade, ele é um exemplo bem interessante. E não é muito complexo, mas eu acho ele um exemplo bacana. Eu fiz upload no SAF do arquivo desse exercício em PDF. Então, aqui nessa folha não tem o enunciado do exercício. Vocês peguem, por favor, lá em PDF e vão acompanhando comigo, beleza? Eu vou ler o enunciado do exercício com vocês. Diz assim: visto que o concreto só pode suportar pouca ou nenhuma tração, esse problema pode ser melhorado se o concreto for protendido com cordoalhas que comprimem a peça. Considere a viga protendida simplesmente apoiada, mostrada abaixo. Então, essa viga aqui. Considere apoio fixo em A e imóvel em B, que tem a seção transversal retangular, 40 por 20. As cordoalhas de proteção são posicionadas a 5 centímetros da superfície de baixo da viga e provocam uma compressão axial de 700 kN. Então, essa cordoalha aqui ela vai estar comprimindo axialmente a minha peça. Então, uma força de compressão aqui de 700 kN, né? De compressão axial. Se a viga estiver sujeita a uma carga uniformemente distribuída de 6,5 kN por metro, determine as tensões normais máximas resultantes na viga. Então, eu vou colocar aqui a representação dessa carga distribuída de 6,5 aqui em toda a extensão da minha viga, já que ela é uma carga uniformemente distribuída. Pode ser uma carga de peso próprio, carga de parede, enfim, né? De 6,5 kN por metro. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que aplicar a formulazinha para flexão composta. Então, nesse caso dessa viga, eu vou ter que tensão normal é igual a primeira parcela de compressão devido à carga axial, força sobre área, mais a parcela de flexão provocada pela carga axial, porque essa força está sendo aplicada a 5 centímetros da extremidade de baixo, e a gente sabe que o centroide da seção transversal passa bem no meio dela, né? Então, aqui vai estar o posicionamento do CG dessa peça. Então, a minha carga ela não está aplicada exatamente no CG, significa que aqui, então, eu tenho uma excentricidade E. Quando a gente tem uma excentricidade E, essa excentricidade ela vai provocar um momento adicional devido à distância da aplicação da carga para o CG. Momento é força vezes distância. Então, essa força é a força axial e essa distância é a excentricidade da carga. Vezes y por inércia, my por inércia, né? Menos a parcela de momento a tensão devido ao momento aqui provocado por essa carga de 6,5. Então, vai ser menos my por inércia. Então, eu preciso calcular todos esses parâmetros aí dessa forma. A gente tem como os dados aqui 700 de compressão e carga distribuída de 6,5. Vamos começar calculando o momento de inércia dessa seção transversal. Ela é uma seção transversal retangular, então o momento de inércia ele é calculado por base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então 0,2, 0,4 ao cubo por 12. A gente chega numa inércia de 1,04, quer dizer 1,067 vezes 10 a menos 3 metros a quarto. Vamos calcular também a área da seção transversal, lado vezes lado. Então, 0,2
por 0,4, a gente chega em 0,08 metros quadrados. Então, inércia já foi, a área já foi. Vamos verificar qual vai ser o Y nesse exemplo. O Y é a distância da linha neutra para cima e da linha neutra para baixo, sendo que essa linha neutra ela vai estar passando no CG, tá? Linha neutra ela vai estar passando no CG quando eu tiver submetida somente a flexão simples, tá? A flexão normal. No nosso caso, quando a gente somar todas essas parcelas de tensão, a nossa linha neutra ela não vai estar mais passando aqui no CG, porque se trata de um problema de flexão composta, tá? Mas, de qualquer forma, sendo flexão normal ou flexão composta, o Y ele é o mesmo, tá? A distância do CG para cima e a distância do CG para baixo. Por que para cima e para baixo? Porque são os pontos onde a gente vai ter tensões máximas, né? Quanto mais para as extremidades, maior é a nossa tensão normal devido à flexão. Quanto mais próximo da linha neutra ali, vai chegando perto de zero. Exatamente na linha neutra, a gente vai ter tensões nulas. Então, o Y, nesse caso, da parte superior da viga, é metade de 40, né? 20 centímetros. Passando para metro, 0,2. Lembrando que o Y da parte de cima é positivo. E o Y da parte inferior também é 0,2, né? Metade de 40 aqui para baixo. Sendo que Y da parte inferior é negativo. Sempre para cima do CG positivo, para baixo do CG negativo. Se essa seção transversal ela não fosse simétrica, o que mudaria? Nada, tá? Você só tem que cuidar que o CG ele não estaria bem no meio. O CG ele ia estar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, dependendo do formato da seção. O Y vai ser sempre a distância do CG para cima e do CG para baixo, independente de onde esse CG estiver localizado. Então, o Y já foi. Vamos verificar qual vai ser a excentricidade da carga. A excentricidade é a distância da aplicação da carga, que está aqui vermelho, até o centroide da peça. Daqui para baixo a gente tem um total de 20, né? Se aqui eu tenho 5, então o que sobra aqui em cima é 20 menos 5, né? 15. Então 0,15, sendo que a excentricidade ela obedece os mesmos sinais do Y. Se a carga estiver aplicada acima do CG, excentricidade positiva. Se a carga estiver aplicada para baixo do CG, excentricidade negativa, que é o nosso caso aqui, né? Então, ela vai entrar negativa ali na forma. Então, esse aqui também já foi. Falta N e M. Normal e momento a gente pode calcular fazendo seção na viga. Se a minha viga é simétrica, e de fato é, né? O lado esquerdo dela é exatamente igual ao lado direito, significa que o máximo momento fletor vai estar aqui bem no meio da minha viga, então eu vou fazer uma seção bem aqui. No desenho lá do PDF já está lá denominado como seção A, né? Azinho, Azinho. Se eu pego a seção para o lado direito, tem apoio. Se eu pego a seção para a esquerda, também tem apoio. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui, antes de fazer o cálculo do momento, de normal, é o nosso valorzinho aqui de reações de apoio. Para isso eu vou bolar um esquema aqui da viga, só para auxiliar a gente. Aqui eu vou ter então reação vertical, AY. Aqui eu vou ter reação VY. E a gente tem uma carga distribuída, que ela pode ser concentrada aqui. Ela vai ser uma carga que vai valer o valor da carga concentrada pelo comprimento. Então, a gente vai ter 6,5 vezes 9, né? Então, ela é uma carga de 58,5, localizada bem no meio aqui da nossa viga. E aí, então, se eu tenho uma carga de 58,5 localizada bem no meio, significa que cada reação de apoio dessa aqui vai ser metade de 58,5, né? Se eu tenho uma carga concentrada bem no meio da viga e ela é simétrica, eu vou jogar metade do carregamento para cada apoio. Então, 58,5 dividido por 2 vai dar 29,25. E a Y também. 29,25. Beleza. Vamos agora, então, calcular esse momento. Esquece esse desenho aqui agora, tá? Toda vez que a gente vai calcular momento, a
a gente seleciona a viga original e escolhe o lado esquerdo ou direito a partir da viga original. A gente vai analisar aqui. Esquece esse desenho daqui para frente. Então, vou fazer o esquema dessa seção para a esquerda, tá? Aqui é a minha seção. A gente tem a reação de apoio, AY, que vale 29,25. A distância aqui é de 4,5 metros. Aqui a gente vai ter o momento interno. Temos também carga concentrada de 6,5 kN por metro. E a gente tem também carga axial de 700 kN, tá? Se eu tenho uma carga axial de 700 kN comprimindo a minha peça, então ela vai estar aparecendo aqui, beleza? Então vamos fazer redundante. Vamos fazer a somatória dos momentos igual a zero aqui na seção. Para isso, a gente vai ter que concentrar essa carga que está distribuída. Então, ela vai ter uma resultante bem aqui no meio. E o valor dela vai ser a carga pelo comprimento. O comprimento da seção é 4,5 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 6,5 por 4,5. A gente vai chegar em 29,25. Mesmo valor da nossa reação de apoio. Feito isso, a gente vai então para a somatória de momentos. Vamos lá. Momento interno, seção à esquerda, por convenção, ele é anti-horário. Então, ele é positivo. Carga de 29,25 aqui, essa concentrada, provoca um momento também no sentido anti-horário em relação à seção. Então, vai ser positivo. Vezes a distância até a seção, que é de metade de 4,5, né? Porque essa carga ela fica concentrada bem no meio. Então, vai ser de 2,25. A reação de apoio AY vale 29,25 também. E ela provoca um momento no sentido horário. Então, é negativo. 29,25, que é o valor de AY, vezes o comprimento, né? A distância dela até a seção, que são os 4,5. A carga de 700 é uma carga axial, não tem distância perpendicular até a seção, então não provoca momento. Então, aqui vai ficar igual a zero. Então, esse momento ele vai valer 29,25 vezes 2,25 menos 29,25 vezes 4,5. Então, vai dar menos 65,81. A hora que eu passo para o outro lado fica mais 65,81 kN vezes metro. Já tem meu momento máximo. Nessa seção aqui a gente também vai ter força normal, né? Força normal eu descubro fazendo a somatória das forças em x igual a zero. Então, força para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Significa que a normal é positiva. Carga de 700 também. Ambas são para a direita. Então, a minha força normal ela é de menos 700 kN. Esse menos aqui ele só serve para indicar para a gente que é uma força de compressão. Precisa fazer isso aqui, professora? Não precisa, tá, gente? Se vocês sabem que é uma carga de compressão axial, fechou, joga menos o valor da carga ali e tá ótimo. Nem precisa fazer somatória de forças não, tá? Vamos então agora jogar todos esses dados na nossa fórmula. Vou usar outra folha aqui. Bom, usando os dados que a gente tem, vou calcular primeiramente a tensão na parte superior da nossa viga. Na parte de cima, então, a gente vai ter tensão, que é igual a força, menos 700, vezes 10 ao cubo, dividido pela área da seção, 0,08, mais N, então, menos 700 vezes 10 ao cubo, vezes E, a excentricidade, a gente já viu, é menos 0,15,
vezes y. Estou calculando tensão na parte superior, então y superior é 0,2 positivo. Dividido pelo momento de inércia, 1,067 vezes 10 a menos 3. Menos da fórmula, M, momento a gente já viu que vale 65,81 vezes 10 ao cubo, vezes o y, que vale 0,2, dividido pela inércia de 1,067 vezes 10 a menos 3. Eu vou calcular isso aqui por partes, tá? Primeira parte, então, vai ficar menos 700 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,08. Então, deu menos 8,75 vezes 10 a sexta. Então, MPa. Mais a parte do meio, menos 700 vezes 10 ao cubo, vezes menos 0,15, vezes 0,2, dividido por 1,067, vezes 10 a menos 3. Então, deu 19,68 vezes 10 a sexta, então MPa. Aqui vai ser menos, né? Menos 65,81 vezes 10 ao cubo, vezes 0,2 por 1,067, 10 a menos 3. 12,34 MPa. Então, a tensão na parte superior vai ser a junção disso aí, menos 8,75, mais 19,68, menos 12,34. A gente chega em menos 1,41. Então, a tensão de compressão na parte superior da viga. Vamos testar agora a parte inferior. Mesma coisa, tá? Todos os dados vão ser os mesmos, exceto o y. Eu vou usar o y da parte inferior. E no nosso caso aqui, y da parte inferior também é 0,2, mas ele é negativo, tá? Então, todos os outros dados não mudam. Normal não muda, área não muda. Normal não muda, inércia não muda, excentricidade não muda, momento não muda, inércia não muda. As únicas coisas que mudam aqui são esses dois y, que agora a gente vai usar o y da parte de baixo, sai bicho, que é menos 0,2. Então, vou copiar toda essa parte aqui e vou trocar para menos 0,2 ali no lugar do y. Aqui vai ficar menos 0,2, dividido por 1,067, 10 a menos 3, tudo igualzinho. Troca para menos 0,2 também. E aí a gente faz essa conta. Isso aqui é exatamente igual àquilo, então também dá menos 8,75. Isso aqui é igual a isso aqui, só mudou um sinal, né? Então vai ficar menos 19,68. E isso aqui também só trocou o sinal, né? Então aqui em vez de ficar menos, vai ficar mais. Vamos fazer essa continha aqui. Menos 8,75. Menos 19,68. Mais 12,34. Dá menos 16,09. Ah, professora, mas deu compressão em cima e embaixo. Pode. Na flexão composta, pode, tá? Por quê? Isso aqui vai estar significando que essa carga, ela empurra para baixo, né? Então, essa carga distribuída vai empurrar para baixo, vai fazer tender a comprimir em cima, a tracionar embaixo. Porém, na parte de baixo, eu tenho uma carga de compressão. Essa carga de compressão aqui, ela vai tender a empurrar a viga para cima, porque ela está aplicada embaixo da viga. Então, no momento em que ela empurra a viga aqui na parte de baixo, a viga vai tender a subir. Então, eu tenho uma carga empurrando para baixo, uma carga empurrando para cima.
a resultante disso acabou sendo compressão em cima e embaixo, tá? Para concreto protendido, isso é absolutamente normal, porque a ideia de você aplicar cordoalhas de proteção na parte de baixo para comprimir a viga aqui embaixo é justamente para isso, para fazer com que a peça, que se houvesse só essa carga, teria uma zona tracionada e uma comprimida, né? No momento em que eu acrescento a cordoalha que comprime embaixo, eu faço a peça ser comprimida tanto embaixo quanto em cima. Então eu elimino as tensões de tração, fazendo que o concreto trabalhe naquilo que ele é melhor, que é compressão. Então dessa forma a gente consegue fazer com que a peça vença grandes vãos com uma seção transversal menor do que se fosse de concreto armado, tá? Vocês vão estudar um pouquinho mais sobre concreto protendido lá nos últimos semestres do curso de vocês. Mas a ideia é essa que a gente está aprendendo aqui em RM, tá? Só para finalizar o exercício, eu queria traçar aqui, construir os diagramas de tensão normal, tá? Tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Então o exercício acabou aqui, tá? Mas eu vou fazer os diagramas. Começando com... vou colocar aqui então uma linha representando o zero dessa parte aqui de tensão, que é igual a força por área, devido à carga axial de 700. Vou somar então com... O bichinho está insistindo em ficar aqui, hein? Com a outra parte, que é a parte do meio da fórmula, que é tensão, que é igual a NEY por inércia, que é uma parcela de flexão provocada pela excentricidade da carga, e vou somar também com a outra parte da fórmula, que é a parte do momento, né? MY por inércia. Aqui a gente desenha a nossa resultante. Não ficou muito retinho não, mas vamos lá. Então, nessa parte superior, vou colocar primeiro todas as tensões na parte de cima, tá? Na primeira parte deu menos 8,75, então a carga de tensão de compressão. Aqui eu tenho mais 19,68, então eu vou jogar o positivo para a direita. E aqui eu tenho compressão de 12,34. Agora tensões na parte de baixo. Menos 8,75 também. Ou seja, esse é um diagrama retangular, constante de 8,75, que aqui não depende de Y, né? Força sobre área não depende de Y, então tem o mesmo valor, se distribui uniformemente ao longo de toda a altura da nossa seção transversal. Agora na parte do meio, que eu tenho menos 19,68, ou seja, flexão, né? Então, diagrama de flexão fica dessa forma, né? Normal. Traciona em cima, comprime embaixo, porque essa parcela aqui é referente ao momento da excentricidade, né? Então, se aqui eu tenho uma peça que ela é retangular e eu comprimo ela na parte de baixo, essa carga ela vai tender a subir. Se ela tende a subir a minha peça, então traciona em cima, comprime embaixo, que é o que a gente encontrou aqui, tá? E essa aqui é a parcela do momento fletor, proveniente da carga distribuída que tinha em cima da viga, né? Então, tem aqui 12,34 para cá também. Então, a carga que estava em cima da viga, né? Essa carguinha aqui de 6,5 é que provoca essa tensão, né? Então, essa carga ela empurra a viga para baixo. Então, ela tende a comprimir em cima e tracionar embaixo. Comprime em cima, traciona embaixo, né? Então, é esse o efeito que a gente tem aqui. Então, fica bem fácil a gente visualizar o que está acontecendo, né, gente?
A parcela de tensão devido a componente, né, de compressão centrada, que é a força por área, provoca uma distribuição uniforme de tensão de compressão de 8,75 ao longo de toda a altura da seção transversal, né, toda a altura dela. A parcela da excentricidade da aplicação da carga vai estar provocando uma flexão que empurra a viga para cima. Então, traciona em cima, comprime embaixo. E a parcela de momento devido a essa carga vai comprimir em cima e tracionar embaixo, porque essa carga empurra para baixo. Então, a viga tende a fazer uma barriguinha para baixo, fazendo compressão em cima e tração embaixo. Então, fica bem fácil a gente compreender pelos diagramas o que é que está acontecendo com cada parcela da nossa equação. Então, a nossa resposta final é a soma de todos esses efeitos, né? Então, a gente chegou ali em menos 1,41 MPa em cima e embaixo também menos 16,09 MPa. Então, não temos linha neutra, porque minha peça ela é toda comprimida, do início ao fim dela, da seção transversal. E para peças de concreto armado isso é bem vantajoso, tá, gente? Vocês veem que a tensão de tração aqui fica quase zero, né? O intuito do concreto protendido é justamente esse. Beleza, gente? Então, esse aqui é o nosso diagrama final nessa resposta. Então, isso significa que essa peça de concreto protendido, pelo menos na análise de tensões, ela está sendo bem satisfatória. Pelo menos no intuito de zerar as tensões de tração, ela está conseguindo cumprir com o seu papel. Beleza, gente? Essa questão foi questão de prova do semestre passado. Ela é uma questão relativamente simples, seção simétrica, viga com carga distribuída, tá? Mas é um exemplo de uma situação bem prática de flexão composta. Beleza, pessoal? Se por acaso ficou alguma dúvida, na nossa próxima reunião do Zoom, vocês podem estar me fazendo perguntas e eu vou respondendo para vocês. Ou se não aguentarem esperar, podem me mandar mensagem no WhatsApp, eu vou respondendo por lá também. Beleza, gente? Obrigada, até a próxima.